Nietzsche costumava dizer que a convicção, por vezes, era muito mais perigosa do que uma mentira. Porque o convicto tem a ilusão que já compreendeu tudo e já possui a verdade. Com isso, ele deixa de ter aquele atrevimento de buscar, de pesquisar, de refletir. Porque ele já está convicto. E isso foi o erro, pessoal, dos judeus na época de Jesus. Jesus chegou para trazer as boas novas, mas eles já estavam todos convictos que já conheciam a Deus e já entendia tudo o que deveria fazer. Mas Jesus, para aqueles que estavam começando a escutá-lo, disse a seguinte frase: olha, se permaneceis em mim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, ele estava falando, olha, vocês ainda não entenderam como é que é o sistema não. Vocês estão iludidos. Mas eu estou trazendo a verdade para vocês e se vocês me escutarem direitinho, vocês vão se libertar. Ou seja, ele estava dizendo que eles estavam presos a alguma ideia, alguma forma, não estavam livres. E hoje eu venho aqui, pessoal, junto com vocês, trazer uma reflexão para a gente possa fazer uma compreensão. O que é que Jesus veio nos libertar? Do que e de quem? E para isso, eu vou começar trazendo para vocês dois modos de sistemas que operam sobre o ser humano. Um sistema de controle e um sistema de libertação. E quais as características dele, pessoal? Entenda que são estruturas para guiar seres humanos, para tentar certos objetivos. Um tem um objetivo de controle e o outro tem um objetivo de libertação. Não significa que um é bom e o outro é mau ou coisas do tipo, tá? São estruturas que são aplicadas quando se tem aquela intenção já definida. Então, uma estrutura de controle, o que é que ela leva em conta lá no seu regramento? Ela está imbuída de aspectos de medo, culpa, inferioridade, punição, regras e leis, certo? Isso é para quem quer ter controle de você. Já um sistema de libertação, o que é que ele traz? Conhecimento, liberdade, responsabilidade e consciência, certo? São as características. Então, se você quer entender como é que certas estruturas estão operando, e essas estruturas aqui, pessoal, eu falo que pode ser estruturas dentro de uma religião, dentro de um sistema político, dentro de um sistema social, tá? Um grande exemplo de uma estrutura que opera em controle é o sistema militar. As Forças Armadas, por exemplo, trabalham dentro de uma estrutura de controle, onde se coloca regras, onde se coloca medo e punições para aquele que desobedece alguma regra e o padrão de hierarquia, inferioridade. Por quê? Quem comanda está superior a quem é comandado e quer ter o controle dele, certo? Então são estruturas que são usadas para fins específicos. E aqui, algo muito interessante que a gente vai colocar dentro dessa realidade da religião ou dentro da estrutura do Pentateuco judaico e do Evangelho, da Boa Nova que Jesus veio trazer. Lá em Gênesis a gente já começa com algo bastante estranho, que tem um regramento lá que a divindade lá que se chamava Deus disse para Eva e para Adão, olha, vocês não podem comer da árvore do conhecimento, não comam daquele fruto não. Deu essa ordem lá para eles. Só que eles fizeram o quê? Desobedeceram e foram punidos. Ou seja, olha as características, uma regra e punição, certo? Parece com qual dos sistemas? Sistema de estrutura de controle. Mas não fica só nisso. Veja que eles não desobedeceram, não foi para matar alguém, não foi para roubar, não foi para xingar, não foi para ganhar em troca, não foi para ludibriar ninguém. Eles comeram
do fruto do conhecimento. A proibição era para o conhecimento. Uma estrutura, um sistema de controle, não gosta que você tenha conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você pensa, você reflete, você questiona. E para quem quer te controlar, isso é horrível. Porque a primeira coisa de quem sabe é questionar. Mas que autoridade gosta que você questione, que você reivindique, que você avalie, que você saiba a diferença do certo e do errado? É muito mais fácil que você fique pianinho, só caladinho, não tenha consciência de nada e apenas obedeça. Essa é a característica de um sistema de controle. Mas vai só lá o sistema que Jesus veio trazer, um sistema de libertação, como é diferente. Ele já disse, olha, se vocês me ouvirem, vocês vão conhecer a verdade. Ou seja, Jesus estava dando acesso ao conhecimento franco, não estava sendo proibido. Pelo contrário, ele disseram, olha, vocês não têm ainda não. Ludibriaram vocês. Vocês estão vivendo aí uma ilusão. E estão presos por conta disso. Mas eu vou franquear o conhecimento para vocês. Porque o conhecimento no sistema que liberta é prioridade. Entendeu a diferença? Então vamos para mais. Então a gente vai agora dizer, oxe Lilian, mas a teologia aí, as igrejas, os pastores falam que Jesus não veio nos libertar do pecado, né? Eu sei que todo mundo pensa nisso aí. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui? Vamos refletir se nos comportamentos, se era isso mesmo que ele estava querendo fazer? E primeiro a gente tem que começar compreendendo o que é o pecado. Porque lembre, pessoal, a conjectura ali é um sistema judaico. Jesus nasceu dentro de uma família judia e Jesus nasceu dentro de um sistema judaico e toda a sua família operava em aquela sociedade ali dentro daquelas regras, certo? E eles tinham 613 mandamentos. Os 10 mandamentos como nós conhecemos, mais mandamentos de ritualísticas, mais mandamentos sociais. Desobedecer essas 613 regras estaria cometendo pecado. Então, o pecado para eles é isso, certo? Então, quando diz assim, Jesus veio nos libertar do pecado, entenda que pecado é desobedecer um desses 613 mandamentos. Mas veja na postura de Jesus, vamos ver se ele realmente estava querendo preservar isso ou qual era a mensagem que ele estava querendo passar, tá? E aqui a gente já começa com um negócio muito interessante, porque lá nos mandamentos falava que eles não podiam ter contato com leproso, senão se tornava impuro. Mas Jesus desobedeceu esse regramento. Não só tocou, como curou o leproso. E eles ficavam todos, oh, como é que ele pode, ele fez isso, né? E Jesus se preocupou ali em cometer o pecado? Não. Se preocupou em curar o leproso, né? Foi. Bora para outra. Aí eles estão lá aparece Maria, uma moça que tinha praticado adultério, e eles, olha Jesus, essa aí é uma pecadora, praticou adultério e tal. E a lei dizia que para aquelas pessoas que tinham praticado adultério, tinham que ser apedrejadas. E Jesus quis cumprir a lei ali com ela, o que foi que ele disse? Ó, bando de abestado e hipócrita, quem de vocês aí não tem pecado que atire? E aí todo mundo ficou pianinho. Porque naquele momento ele jogou a bola para que todos eles começassem a olhar para dentro de si. Que estava todo mundo só querendo julgar e olhar, cara crachá, cometeu não, desobedeceu, regra 504, 302. Eram todo mundo assim, robotizado, entendeu? E Jesus viu que todos eles se identificaram com algum pecado e foram embora e falou, olha, para a moça, né? Pode ir, não faz isso mais não. Mas descumpriu ali. Ninguém obedeceu aquele regramento que tinha lá, que era para ser apedrejada, né? Então ele estava preocupado em preservar a lei ali? Não. Aí vamos para outra. Chegou um momento lá que eles diziam, olha, o sábado é de descanso, ninguém pode fazer nada. Aí Jesus chegava no sábado e curava.
chegava e ainda colhiam as espigas de milho. Aí os fariseus, não, tá vendo, você é um pecador, não pode fazer nada no sábado e tal. E Jesus olhava assim, dizia, ô bando de abestalhado, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deixe de ser lesado. Ele estava preocupado em cumprir, em seguir e não pecar segundo as regras daquele sistema judaico, pessoal? Me parece que não. Pelo contrário, né? E outro ponto muito interessante aqui, que a crucificação era o sistema mais pesado que tinha ali na época, né? E 2 tipos de pessoas passavam pelaquela tortura, por aquilo ali, que eram os criminosos e os rebeldes. Aí Jesus não tinha cometido nenhum crime, mas ele foi considerado como rebelde. E aí foi para aquele sistema de crucificação. Então, dentro desse contexto, disso que a gente está vendo aí, você acha mesmo que Jesus veio preservar e nos libertar do pecado, pecado como eles conheciam e como hoje ainda se propaga para você que é? Faz sentido? Não faz não. Então, Lilian, o que é que ele veio nos libertar de que pecado? Como é que foi isso aí? Então, bora lá, pessoal. Jesus, o tempo todo, ele estava nos querendo tirar desse sistema de cara crachá para um sistema de consciência. O reino dele era de outro mundo, como ele mesmo falava. Ele estava preocupado com a movimentação que o nosso espírito fazia. E não só com um comportamento externo. Então, ele o tempo todo estava preocupado com que intenção você fazia as coisas. Não era a prática em si. Mas ele dizia, olha, você está fazendo por conta de quê? Então, quando ele foi lá, ele sabia que era proibido catar espiga de milho lá no sábado. Mas ele dizia, poxa, é mais importante eu cumprir a lei ou matar a fome de quem está com fome? O que é mais... Entende? Então, ele estava querendo dizer assim, pessoal, pense, tenha um bom senso. Sejam humanos. Não estava querendo que você se tornasse um robô que tinha que olhar lá na planilha, eita, lei número 15, infração não sei o que lá. Ele disse, para com essa bestalhadice, não é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês reflitam, eu quero que vocês tenham bom senso. E se não ficou claro, vê só o que eu vou trazer aqui para vocês. Em Mateus 5, 21, 22, ele disse, olha, ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu do juízo. Ou seja, ele está dizendo que você não estava preso ou no estado de pecado quando você matava, não. Mas quando você tinha o seu momento de ira, o seu estado interno, ali você já estava, ó. Não precisava consumar o fato. Ele queria dizer, saia do externo e se preocupe com a intenção que você estava. Ah, não matei não, mas você ficou cheio de ódio, cheio de ira, então já se ferrou, meu amigo. Já se aprisionou. Vamos para outra. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Entendeu de novo o que ele ressalta? Não precisava tu consumar o ato não, mas se tu ficar aqui na tua mente, já se imaginando, já está preso de novo, já está no pecado de novo. Então eu não gosto de falar de pecado, porque pecado nos remete a essa ignorância de achar que é o cara crachá do regramento. Jesus não falava nisso, Jesus falava de um sistema interno. Essa semana aí eu tava vendo um cara famoso aí, que eu acho ele muito bacana, eu tenho maior simpatia por ele e tudo. E eu vi ele falando assim, ele num podcast, né, era o Kaká, esposo da Simone, né, da cantora. E Kaká, num podcast, alguém perguntou, Kaká, você traz sua esposa e tal? Aí ele fez, não trago minha esposa não, porque eu tenho temor a Deus. Olha, o homem ele tem que seguir as regras, os mandamentos lá e tem que ser obediente a Deus. E ele falava isso com o maior orgulho, assim, se achando o máximo, tipo... E eu fiquei olhando aquilo ali
e rindo aqui, porque eu sei que se eu dissesse assim, ô Cacá, você é cristão? Certamente ele vai dizer que é. Só que veja, ele é um cristão que ainda não entendeu a mensagem do Cristo, porque ele opera num sistema de controle. Ele não faz o adultério ali, ele não trai a esposa dele, por conta de que ele tem temor, respeito, reverência a alguém, porque se descumprir pode ser punido. Beleza? Mas se ele tivesse entendido a mensagem realmente de Jesus, qual seria a resposta dele ali para todo mundo? Ele diria assim, meu amigo, eu não traio a minha esposa porque eu não gostaria que ela me traísse. Ele sairia de um padrão de não cometo por uma questão de obediência, por não cometo por uma questão de consciência. Porque os apóstolos ali tentando dizer, Jesus, Jesus, qual é o mandamento, qual é a regra, o que é que a gente tem que seguir? Porque todos eles estavam acostumados a ser assim, né? Ler a lei, obedecer, saber. Jesus disse, olha, já que vocês insistem tanto nisso aí, não queria dizer não, mas já que vocês insistem, é o seguinte, fazer com o outro aquilo que tu deseja para você. Esta é a lei e os profetas. Ou dito de outra forma, não fazes com o outro aquilo que tu não queres para ti. Então, se o Cacá tivesse entendido a proposta ali de Jesus como um cristão que deveria ser, ele deveria ter dito, olha, eu não traio a minha esposa porque é sacanagem, não gostaria que fizesse aquilo comigo não. Consciência, pessoal, a gente não precisa... E aí tem uma frase na internet aí muito legal, né? Que fala exatamente disso. Que diz, olha, se você precisa de uma lei, de uma regra para ser bom, é porque você não é bom, você é só um cão adestrado. Sacou? Então Jesus estava querendo dizer, olha, sai desse negócio, eu quero que vocês tenham bom senso. Quero que vocês desenvolvam a consciência humana. Vocês não sabem o que é bom e o que é ruim? O que é bom para você, o que é ruim para você? Basta isso aí para você ter uma base, não precisa ter um código penal não lá para você se basear, tá? Então, pessoal, eu fiz um mapeamento pelos evangelhos de 7 estruturas de padrões internos que nos aprisionam e que Jesus tentou falar para a gente se libertar, tá? Então, aqui eu vou demonstrar para vocês. São estruturas internas que nós devemos enxergar em nós e soltar, para que a gente não fique preso. E que estrutura é essa, Lilian? Então aqui, pessoal, olha, todas elas aqui, não sei se você consegue ler aí, estão embasadas aqui todas no Evangelho de Mateus, tá? Então tudo aqui foi Jesus falando dos estados de aprisionamento que o ser humano precisava se libertar. Estado interno de ira, desejo, compulsão, de medo, hipocrisia, julgamento, apego e ilusão. Todos esses estados internos seria a verdade que Jesus queria que a gente enxergasse para que nós pudéssemos nos libertar. Então, o que nos aprisiona não é o comportamento ou algo externo. É aquilo que está dentro da gente e que nos motiva nas nossas relações, no nosso dia a dia. Esse estímulo interno é que fala se você está preso ou não. E como é que você se liberta de algo que você não conhece? Não se liberta. Então, por isso que é preciso conhecer para poder se libertar. A partir do momento que você enxerga em você aquele padrão, você consegue simplesmente dizer, opa, estou vendo você agora, já não é mais inconsciente. E aí eu vou começar, soltar e pocar todas essas correntes que estavam ali de forma invisível, me prejudicando e aprisionando, mas agora que eu vi, eu vou conseguir sair dela. Entendeu, pessoal? O que é que consigo enxergar de que Jesus veio nos libertar e de quem? Desses padrões internos e do sistema de controle. Então, espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para você. A partir do momento agora que você sabe o que lhe prende, agora você pode se soltar. Então, um abraço e até a próxima.